Como a máquina e o homem conseguem se fundir. O Trenzinho do Caipira faz parte das Baquianas Brasileiras número 2 de Heitor Villa-Lobos, como quarto movimento, a tocata. Essa peça foi escrita na década de 30 e se a gente olhar para ela de um ponto de vista estético, a gente vai perceber que ela mexe muito com as nossas sensações e a nossa noção de beleza. A década de 30 é uma década muito importante no mundo e no Brasil. O Brasil estava em pleno modernismo e Villa-Lobos começou a entender o movimento da música experimental, da complexidade polirrítmica. Ele começou a ver também e aplicar o protagonismo da percussão, não só como elemento de acompanhador, mas também que produzia texturas rítmicas, símbolos sonoros. E é isso que ele faz no Trenzinho do Caipira. Ele aplica 3 elementos que fazem a gente criar uma imagem. O primeiro deles é a textura de ruído, e ele preenche a música com esses elementos com ruídos sonoros, provocando a gente imaginar ambientes rurais, imaginar o som de alguma coisa, imaginar os símbolos folclóricos brasileiros. E, por exemplo, na percussão, ele coloca uma riqueza sonora e diferenciação de instrumentos para emular a máquina do trem. Então, quando a gente ouve a percussão ali no começo, através dos chocalhos, o ataque do tímpano, o reco-reco, a gente tem a ideia de que o trem está saindo do lugar. Isso é muito interessante, ou seja, a percussão emula a máquina. Depois ele coloca o lirismo contemplativo, que é aquele tema maravilhoso, famoso, que todo mundo conhece e sai do teatro cantando. E aí, esse elemento contrapõe a máquina. Ele simboliza as imagens rurais lindas que a gente está vendo na janela enquanto anda nesse trem. E é interessante pegar esse elemento imagético. Eu consigo plenamente me imaginar num vagão olhando as imagens. Eu me imagino, inclusive, em Minas Gerais. O que me faz pensar e acreditar num fenômeno que se chama memória evocada pela música. Eu comecei a entender melhor os compositores quando eu comecei a viajar e chegando lá eu percebi a energia daquele lugar tinha muito a ver com aquela música de tal compositor que era de lá. Isso aconteceu comigo quando eu fui para Minas e escutei Milton Nascimento, quando eu estava à beira da praia de Ipanema e escutei Tom Jobim, e quando eu fui para a Alemanha e escutei Wagner e Bach. E eu acho que essa experiência é muito válida para entender mais da música de alguém. Bom, e como terceiro elemento, Villa-Lobos colocou o cinema sonoro. Essa música é construída para que o espectador crie uma imagem enquanto ouve uma música. O que torna a música complexa e difícil de ser digerida e entendida, mas é muito fácil de ser sentida. Como um elemento bônus, o balé é uma arte que se movimenta em um espaço e ela torna a experiência mais plástica. Qual a música que você conhece que tem esse papel como o Trenzinho do Caipira? Bom, a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima.